Olá pessoal, estamos de volta no Ação em Reação nesta quarta-feira, hoje 28 de agosto de 2019. Tempo nublado na Baixada Santista, né? Não está muito quente, uma temperatura agradável nesta quarta-feira aqui, hoje com o Fernando de Maria, jornalista e editor do jornal Boc News aqui, um jornal semanal, né? Que diz que ele falou que é o fininho que satisfaz. Tá aqui, ó, Boc News. Vou dar um pro Paulo Eduardo Costa, né? Muito obrigado. Está falando essa semana sobre recicláveis rejeitados, sobre a imunização da vacina antirrábica, que a prefeitura não vai, o governo não vai distribuir, e a questão da raiva aqui, uma matéria muito bem escrita pela minha amiga Ana Caroline Freitas, enfim, parte da coluna social da Denise Covas, tranquilo aqui, vou pegar esse jornal, deixar aqui ele, certo? Tem agora o portal Mundo dos Pets, né, que a gente também escreve lá. Acesse o portal mundodospets.com, né, para saber mais sobre cachorro, gatinho e tal. Bom, hoje é o aniversário da Paula Fernandes, da cantora Paula Fernandes, aí nossos parabéns aqui da TV Com para Paula Fernandes, né. Bom, a pauta de hoje, nós vamos falar sobre as queimadas, vamos falar sobre o uso da internet no Brasil, que cresce e já 70% da população está conectado, né? Por isso que está crescendo as lives, as rádios webs, as TVs como a nossa, que também você pode acompanhar pela internet, enfim, né? Você sabe que o nosso programa é transmitido todos os dias às 13h15, com reprise às 23 horas e a 1h da manhã. Então, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para os pessoal que está vendo nossa última reprise, né? Lembrando que nosso programa passa para os assinantes do canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra e também no www.tvcomsantos.com. Hoje, Fernando de Maria, jornalista e proprietário do Boqueirão, e também o Paulo Eduardo Costa, né? Advogado, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente e secretário de Cultura de São Vicente também, secretário de Cultura de São Vicente. Após polêmica, o Bolsonaro apaga comentários sobre a primeira dama da França. Esse comentário ficou feio, né, pô? É chato essas coisas, comparar as mulheres, tal, isso aí não tem nada a ver, né? IBAMA e Polícia Federal fazem operação contra desmatamento, queimados em terras indígenas na região lá da Amazônia, né? O Brasil atinge 210 milhões de habitantes, diz o IBGE, um crescimento aí de 0,79%, quase 1% de 2018 para 2019. Embaré recebe bloqueio vacinal, que está ampliado na quarta-feira, né? Então a ação começa hoje às 14 horas, imunizará 180 imóveis onde residem 550 pessoas, né? Se tiver foco lá de sarampo, eles vão lá e fazem o bloqueio vacinal, né? Bom, a Prefeitura de São Vicente diz que a responsabilidade da Ponte do Barreiros é do governo do estado. Isso aí nós vamos discutir com o Paulo Eduardo Costa e tal, né? A reunião promovida pela Comissão Especial de Vereadores da Câmara fiscaliza a situação da ponte, reuniu autoridades do município e a população, né? Veja bem, liga São Vicente a São Vicente, né? Mas São Vicente não tem dinheiro para fazer essa ponte. Essa ponte que foi construída lá antes do governo Luca, terminou no governo Luca, né? Luca Pedro, e realmente precisa de manutenção. Agora, eu não sei se São Vicente tem os 20 milhões, acho que o governo do estado devia também ajudar, né? Bom, e 3 empresas do Porto entram na mira da operação Círculo Vicioso, né? Contratações teriam sido feitas de forma irregular, né? Enfim, aqui na questão do Porto, já tivemos deputado aí, o Squacione preso preventivamente, depois solto, e muitas pessoas aí do Porto, na questão do Porto, que sempre preocupa, né? Porque a gente vive do Porto, vive da COSIPA, os Minas, e olha aí, Polícia Federal, que fez na semana passada, fez uma operação, né? Pegando deputados, várias pessoas aqui, inclusive pessoas que compravam serviços que não eram executados. Então, o Squacione já está em casa, né? Conseguiu, de uma certa maneira, um advogado conseguiu uma liminar, tirou o Squacione, mas vai responder em liberdade, né? Bom, temos aqui também falar do Palmeiras, né? O Palmeiras fez 105 anos essa semana, um time glorioso, e agora está todo mundo querendo pôr a culpa no Filipão. Menos, gente, menos, calma. Quando perde todo mundo, né? Não teve uma falha individual grave, assim como tem tido no Santos, que um zagueiro está falhando todo o jogo, né? Mas é normal, o Palmeiras, o que é absurdo é o Palmeiras ter ganhado lá de 1-0, ter feito o primeiro gol aqui e o Grêmio ter virado, né? Lembrando que o Palmeiras gasta
Com o CLT, o Paulo Costa, fora direito de imagem, 9 milhões e 700 por mês. E o Grêmio gasta 4 milhões e 100. O Grêmio, quando não tem jogador, vai lá buscar na base, como o Santos fazia, né? E o Palmeiras compra jogador, às vezes 5, 6 jogadores para uma posição como centroavante. E às vezes nem sempre dá certo, né? Então, o Palmeiras, que é uma grande equipe, acho que queria jogar tudo no colo do Filipão, tá ouvindo agora a Rádio Bandeirantes, o cara fala, Filipão é 7-1. É 7-1, mas ganhou o Mundial, ganhou Libertadores, ganhou 4 Copas do Brasil. Não dá para jogar toda a culpa no Filipão, né? Até porque ele tem o Pracidelli lá em cima no VAR, ele tem o Turra, né? Com ele do lado, ele tem o Pracidelli lá em cima, tem o Turra, tem muita gente aí, também tem que ver as contratações que o Palmeiras faz, né? É o campeão brasileiro. Isso, campeão brasileiro. A Crefisa injeta o dinheiro lá, né? Depois cobra e tal, e tem que ver que essas contratações, 5 contratações de centroavante, tal, às vezes não é só o dinheiro, né? Tem que também ter um pouco de estratégia. Mas também não podemos deixar que o Palmeiras está chegando em quase todas elas, não está ganhando, mas ganhou o brasileiro do ano passado também, né? Então, acho que não adianta a gente ficar criticando só uma pessoa, né? Quando perde, perde todo mundo, quando ganha, ganha todo mundo. Fernando de Maria, palmeirense, cabeça quente, viu o jogo ontem lá, tá 1-0, abriu aquele vinho, quando chegou lá o Grêmio, e depois o Palmeiras ainda mandou bola na trave, o goleiro do Grêmio falhou, mas a bola não entrou. Tem dia que não entra, né? Tem dia que não entra, né? Infelizmente, ontem foi mais um dia que não entra, né? Você tá bravo com o Filipão, não? Eu acho que o Filipão, assim, discute hoje, até agora há pouco também, o próprio Milton Neves, já está ultrapassado. Eu acho que tem os méritos, a gente não pode esquecer disso. Ele é o atual campeão brasileiro, né? Primeiro, boa tarde também aos nossos telespectadores, Paulo também, Filete. Enfim, mas não dá para colocar a culpa porque ele não chuta a bola no gol lá, né? Infelizmente. Agora, ele falhou, talvez, quando substituiu o William, botou o Davidson. Aí bagunçou todo... Mas ele gosta do Davidson, ele gosta. Ele pensa que o Davidson é o Jardel do Grêmio, exatamente, né? O Jardel do Grêmio. Né? E aí bagunçou todo o meio de campo. O Davidson ontem foi pífio e isso, obviamente, provocou aí, totalmente desestruturou todo o time, que poderia apenas mais um gol. Um empate já seria o suficiente. Mas é que às vezes o Davidson também faz aquele golzinho lá tal, e resolve. Mas não foi o dia do Davidson. Talvez o William, que tem uma outra característica, desse o resultado. Tanto é que chutou bola na trave, enfim, deu outra perspectiva. Perdeu também gol, né? Com uma falha até do goleiro, que nem você citou. Mas, infelizmente, não era dia. Agora, eu lamento só a depredação, que isso daí não são... Quebraram lá o... algumas ali a entrada do Allianz Parque, isso vale para outros clubes também, outros que não são torcedores, são vândalos, né? Isso não são torcedores, são vândalos, e a vida segue, né? Acho que é o momento aí, o Palmeiras tem grandes chances aí de disputar novamente o título do Campeonato Brasileiro, junto com o Santos, junto com o Flamengo, o São Paulo, né? E agora só tem esse campeonato para ser, ao contrário do Grêmio, ao contrário do Inter, né? Ao contrário do próprio Flamengo, que tudo indica que possa passar, também é uma incógnita, mas tem uma vantagem boa de 2-0 lá no Sul. E aí você pode, esses outros times têm grandes chances aí de focar numa competição e tem grandes chances de... Mas começa tudo de novo. Aliás, Fernando de Maria e Filete, boa tarde, os telespectadores também, mas uma coisa curiosa, né? Parece que o brasileiro tem a rivalidade na alma. Uhum. Esse tipo de depredação, por exemplo, que aconteceu, é uma coisa profundamente censurável. É uma coisa engraçada. Vocês perceberam que no Brasil sempre tem o time do lado de lá e o lado de cá, e parece que são inimigos? Quantas pessoas brigaram na época da eleição por conta da divisão de esquerda e direita? Um era esquerdista, outro era direita, mas brigavam de socos. Separou até a família. Pô. É uma situação tão maluca. Aí você vai lá para o esporte, que deve ser uma coisa divertida, gostosa, né? Para você aproveitar, se distrair, né? Até porque estão lá. Só um ganha, né? Exatamente. Ninguém vai morrer, vai ter um ganhador, um vencedor e um perdedor. Quer dizer, a gente tem que estar lá com o espírito esportivo. E sempre tem o vândalo, né? O depredador, o cara que vai quebrar, o cara que vai destruir. Mas o Palmeiras empatou com o Santos, porque o Felipe Melo falou que o Santos saiu de 3, eles também saíram de 3 agora. Bom, assim, pelo menos. Os males o menor. Bom, após a polêmica com Macron, Bolsonaro apaga o comentário sobre a primeira dama da França, né? O presidente brasileiro Bolsonaro comentou no sábado em rede social uma foto comparando as primeiras damas de cada país. É assustador isso. Macron classificou a atitude
como extraordinariamente desrespeitosa. Isso aí não tem nada a ver, né? Nada a ver, e também agora não adianta pagar um comentário que teve uma repercussão internacional. Já printaram também o comentário. A impressão que dá é que o presidente Bolsonaro, com todo o respeito que eu tenho pelo presidente, ainda está em campanha política. É uma coisa muito engraçada. Ele consegue arrumar a briga com a própria sombra. É uma coisa impressionante. Totalmente desnecessário. É o tipo de comentário infeliz, um comentário que não tinha nada a ver, né, dele falar da primeira-dama. Falou mal da França, inclusive do povo francês. Né, comentou uma piada jocosa do presidente Macron, que eu acho profundamente deselegante, tudo por conta de não reconhecer um erro próprio. Porque, na verdade, cá entre nós, Fernando e Filete, claro, e nossos telespectadores, 82% foi o aumento das queimadas na área da Amazônia. 82%. Foram quase 7 mil quilômetros quadrados, não são 10 metros, 7 mil quilômetros quadrados desmatados. Aí você vai dizer, mas por que estão desmatando? Porque a leniência, a concordância, eu não vou fingir que não estou vendo. É isso que está acontecendo. Quando o Macron fez a proposta, e isso é uma coisa que eu refleti muito, o Macron, quando fez a proposta de criar um pacto amazônico, ele falou com o dono da Guiana. Porque a Guiana Francesa é a posição francesa em que 98% do território é da floresta amazônica. Assim como a Guiana inglesa, a Guiana holandesa, a Colômbia, a Venezuela, Equador, Peru, parte da Bolívia, que compõem esse complexo. O Brasil tem a maior parte, evidentemente. Então, quando o Macron falou de fazer um pacto amazônico, não é tomar posse do país, não é fazer alguma coisa violenta, né? Ó, tá aparecendo lá, tá vendo? Entende agora? Desagradável, né, gente? Isso é o tipo de comentário imbecil. Eu, num chefe de Estado, diria não, realmente tem razão. Nós temos que aumentar a fiscalização, temos que criar instrumentos. Pior, todavia, além de sejam alguns incêndios também forçados. Exato, né? Vamos averiguar, vamos até colocar o nosso serviço de investigação aí, vamos colocar o Exército para dar uma olhada nisso. Quer dizer, seria uma atitude coerente de um administrador público, de um homem público que representa uma nação. O que não dá é para esse tipo de coisa de comadre. Não, porque o Macron, porque a mulher do Macron é mais feia, porque a França matou lá não sei quantos, porque na França não tem floresta. Tudo bem, a gente entende tudo isso, mas é sempre querer justificar o injustificável. Então é triste ver. Falaram que na Guiana também cobra 60% de tudo que produz vai para a França. Sim, mas vamos falar o tempo todo. Daqui a pouco vão dizer que o Macron tem dente cariado. Ele é de esquerda. Macron é de esquerda. Agora nós é que ele é de esquerda e o presidente é de centro-direita. Isso é a última declaração que ele deu hoje, inclusive. Isso eu acho muito triste isso. Tinha que falar o que o Paulo falou e falou, desde que garanta a nossa soberania. Pronto. E Filete e Fernando, veja bem, aí oferece o G7, se não me engano, foi 20 milhões de dólares, se não me engano. Exatamente, 20, que são quase aí 80 e poucos milhões de reais. Ele disse que não vai receber esse dinheiro enquanto o Macron não se retratar. Pelo amor de Deus. Imagina se alguém vai me dizer, olha, eu vou te dar 20 milhões de dólares para reformar o Instituto Histórico. Eu dou beijo, eu abraço, eu coloco num pedestal. Você acha que eu vou dizer para a pessoa, não, se retrate? Que coisa mais grotesca, gente. Sim. Nós estamos falando do mundo real ou do mundo da fantasia? Parece que está vendo o mundo da Xuxa, não é verdade? Ele poderia falar, por exemplo, eu acho que o presidente da Câmara falou muito bem, né? Sim. O presidente da Câmara falou, olha, todo o dinheiro que vem para o Brasil é bem-vindo, né? A gente sabe que a floresta é muito grande, pode ter alguns incêndios acidentais, outros não, mas tudo pode vir o dinheiro, mas a soberania é nossa, desde que resguardar a nossa soberania. Acho que falou muito bem, normal. Quer mandar o dinheiro? Manda, nós vamos melhorar, só que a Amazônia é nossa, essa parte aí. Informações em off dão conta, em off, né? Não é notícia confirmada, mas informações em off dizem que abertura de novos pastos, então estão queimando para abrir novos pastos, e o segundo item principal é para disfarçar o roubo da madeira, porque estão roubando muita madeira, então para disfarçar esse roubo, eles cortam lá o que é possível e os resíduos eles colocam fogo para dar a impressão de que realmente pegou fogo, portanto aquela madeira foi perdida. De uma forma ou de outra, estão queimando a floresta. E não estão queimando só aqui no Brasil, não, estão queimando em outros locais. Então, também o problema não é só nosso. Sul-americano. Quando o Macron falou, olha, vamos unir e criar um pacto amazônico, ele naturalmente não está dizendo para tirar nossa soberania, não vai as tropas francesas invadirem a Amazônia como algum idiota aí presumiu. Isso não vai existir, né, gente? Presumiu. A gente tem que cuidar para preservar. Até porque se não preservarmos lá, a nossa região aqui, Santos, São Vicente, a Baixada, diante daquele tal do corredor de umidade, vai perder água. E aí, se não tiver água, a nossa Mata Atlântica, já era. A nossa agricultura do estado de São Paulo, já era. Então, é interesse nosso também preservar o que está acontecendo lá. Tem a matéria, Demaria, aqui
tinha um avião que vai para lá toda semana, para aquela cara de cachorro, né? E no avião tinham 20 pessoas, que é o que vai, 20 ficou fora da tripulação. 12 eram estrangeiros, né? Aí o cara falou assim, não, eu quero conhecer, não, eu quero passar um tempo lá, não sei o que você faz? Eu sou pós-graduado em biologia, eu sou geólogo, eu sou não sei o quê. Então a gente sabe que a Noruega tem uma indústria poluente lá, a gente sabe que o japonês, ele vai lá, pega as plantas e patenteia no Japão. Então também a gente tem que tomar um pouco de cuidado e um pouco de pegar, porque, por exemplo, lá deve ter nióbio, deve ter minerais que podem até melhorar a saúde financeira, a saúde do povo brasileiro. Só que assim, também não pode largar, mas também nós temos que ter vigilância, porque tem muita gente lá na Amazônia que não está pagando divisa para o Brasil, não está fazendo nada, e nós estamos, de uma certa maneira, bobeando, né? Esse é um grande desafio, né? São 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Só que é importante ressaltar, que nem o Paulo comentou, que a Amazônia Legal, ela não se limita ao Brasil. O Brasil representa algo em torno de quase 60%, se não me engano, é 57% de toda a Amazônia, que envolve aí todos os outros países, um pedaço da Bolívia, aí vai Colômbia, Venezuela, que também não foi convidada para esse pacto aí que o presidente anunciou, não sei porquê, porque é outra discussão, a Guiana. Então, as pessoas têm essa discussão, a Amazônia acha que é só o Brasil, não é só o Brasil. Não, Brasil é Guiana, como Paulo falou, exatamente. O Brasil, Venezuela, claro, tem o volume muito maior nesse sentido. Agora, o grande problema, isso o próprio presidente reconheceu, isso não é de hoje também, pelas dimensões continentais, nossas fronteiras, a gente tem uma fiscalização pífia. A verdade é essa. Teve uma reportagem do Fantástico no domingo, uma ótima reportagem do Álvaro Pereira Júnior, jornalista, que ele pegou lá, que foi uma das críticas, que isso tudo, a gente tem que lembrar que começou também, não só com isso, mas a demissão do presidente do INPE, que foi simplesmente defenestrado, porque ele alertou, estão aumentando as queimadas na Amazônia. Pode até discutir a forma como ele fez isso daí, mas ele, como cientista, ele alertou a comunidade científica, olha, está acontecendo isso, existe um sistema que foi implantado ainda na época da Marina Silva, que você fiscaliza, teoricamente, todo dia como é que está a situação. E esse sistema identificou, o Álvaro foi lá, fotografou e foi em loco. Não sei se vocês assistiram, uma matéria muito interessante, está no YouTube, quem quiser. Foi em loco comparar lá se aquelas coordenadas geográficas realmente estavam tendo incêndio. E ele identificou que realmente estava tendo incêndio. E justamente a sede do IBAMA, onde tem o maior, digamos assim, o maior número de queimadas no Brasil, que é lá no Pará, que não é Santarém, esqueci o nome da cidade, que é a cidade que tem maior volume de área em extensão. Sabe quantos profissionais do IBAMA tem lá? 3. Sendo 2 administrativos e um fiscal, né, Altamira. Um fiscal para fiscalizar tudo, justamente no município que tem o maior número de queimadas hoje no Brasil. Quer dizer, no mínimo ele está coado, né? Não tem como fazer milagre, é impossível, mesmo com toda a boa vontade. 3 funcionários, você tem que mandar as informações, tudo bem online, mas alguns documentos, algumas coisas assim, você tem que mandar, se reportar para Santarém, que fica a 500 quilômetros de distância. Isso é o Brasil, né? Então fica muito complicado. Se você não dá efetivamente um efetivo, não é só apagar incêndio lá e continuar, porque as queimadas não vêm de hoje. Essa discussão, tivemos um pico muito maior do que a gente está tendo hoje, lá atrás, em 2003, 2004, a gente teve um pico isso daí, né? E esse equipamento, que na época era a ministra Marina Silva, ela pediu, não dá para a gente avaliar isso diariamente, aí foi implantado esse equipamento e houve uma queda significativa na curva de queimadas, que voltaram a crescer a partir de 2014, 2015. Voltaram a crescer, mas ainda muito distante do que estava acontecendo, digamos assim, no início desse século. É que, Fernando, essa conexão do presidente com os ruralistas parece que criou uma certa assim, tipo, olha, você vai queimar, eu vou fingir que não estou vendo que você está queimando. O que não dá é para um homem público, que é isso que eu me bato. Mas será que é só ruralista ou também tem os caras da ONG pondo fogo para bagunçar também? Até pode ser, mas se forem, vamos fiscalizar. O que a gente não pode é gritar pau só com a peneira. Exatamente. O que a gente está fazendo aqui verdadeiramente, se alguém faz uma crítica para mim, eu sou uma pessoa pública, né? Então, sou lá presidente do Instituto Histórico Geográfico. Alguém vai lá e diz, olha, aquela parede está caindo, eu vou lá verificar o que está acontecendo. Eu não vou dizer, não, é porque o cimento que colocaram lá é uma porcaria, porque tem alguém cavando embaixo. Por que eu vou encontrar justificativa? Ou no mínimo você vai falar assim, olha,
nós não temos verba para resolver, essa parede para resolução é muito cara. Vamos buscar porque parceria, é um prédio tombado, tudo aqui é mais caro para a gente mexer, né? Não é isso? Nós estamos sendo muito pequenos, na verdade. O entendimento que eu tenho é que o brasileiro e a administração pública brasileira de maneira federal está sendo pequena. Não estou criticando por criticar, mas eu acho que um homem com grandeza de estadista jamais falaria mal da mulher do presidente da França, jamais falaria mal do presidente da França, do francês, né? Porque o interesse é o coletivo. Ele não oferece dinheiro, aí o cara diz, não, eu não quero enquanto ele não... Que é isso, gente? Que eu estamos vivendo? Parece estranho isso, Se fosse né? na vaza, tomava um tiro. Agora, veja bem... Se fosse na vaza, tomava um tiro. Agora, veja bem, se tem lá uma mineradora norueguesa poluindo, vamos puni-la, né? Vamos agir com o rigor da lei. Ninguém está sendo leniente com relação a isso. Ah, tem uma ONG pondo fogo? Então vamos tirar a ONG de lá. Agora, a gente insiste em tapar o sol com a peneira, a gente foge do assunto. Isso me lembra, no passado, até uma coisa muito engraçada. Vocês lembram do Paulo Maluf? Quando eu perguntava alguma coisa dele, ele respondia uma coisa completamente diferente. Seu governador, olha, o senhor roubou lá? Não, estamos construindo uma ponte. Ele fugia completamente do assunto, parece a mesma técnica. Porque o Maluf era homem de direita e agora tem o presidente da direita, deve ser a mesma técnica. E aprenderam ali para pergunta X, ele foge para o lado Y para disfarçar. Só fiquei chateado que quando acharam o dinheiro do Maluf no exterior, ele falou que não era dele. Bom, se não é dele, então é do Brasil. Manda para cá e vamos construir essa casa nova. Olha, né? Papai até hoje brinca. Papai brinca, esse dinheiro não é mel. Esse dinheiro não é mel. Ele Bom, fala... então se não é seu de quem é, não é de ninguém, confisca, não é isso? Confisca e constrói. E traz para cá, claro. Sim, maravilha. Normal que ele falou que com o dinheiro ele ia construir a casa. Não, é um personagem. A frase ficou famosa. Esse dinheiro não é mel. É um personagem, a verdade é essa. Tem coisas que é engraçado, né? Ontem teve a reunião do Conselho do Santos e eu sempre sou apaciguador. Eu acho que se fosse o Paulo Costa, o nosso Fernando Maria, não porque é palmeirense, mas se fosse qualquer santista, a gente tem que estar lá para apoiar, né? Mas, poxa, às vezes não dá, né, meu? Passaram um plano diretor com 5 folhas, né? E eu estava com um publicitário famoso em São Paulo, ele virou e falou, Filete, se você pegar uma faculdade mediana de publicidade e marketing, isso aí não passa, né? Aí eu falei para ele, se a gente pegasse o plano estratégico do Brunoro, que tem falha, que foi na época do Modesto, e não estou defendendo o Modesto nem o Brunoro, pegar o plano do Brunoro, que tem 80 páginas, eu já li mais ou menos, e você colocar os dados, resumir um pouco, e colocar os dados atuais, fazer uma espécie de pegar o trabalho e melhorar 20%, você teria um trabalho melhor que aquele. Se você me der esse trabalho para eu fazer aqui, eu pego um publicitário, um cara de administração, eu em um dia faço melhor, porque eu pego o trabalho do Brunoro, resumo, ponho as porcentagens mais ou menos estimadas que tem que colocar para passar no Profut e tal. O que aconteceu? Eu não tinha porcentagem de nada, 5 folhas. Eu fiquei ali, né? Um médico veterinário, professor, gestor, né, de uma empresa, pode ser pequena, mas você tem que... Eu olhei e falei, pô, esquisito, não falei nada. Não foi aprovado. Aí os caras reclamam. Normal, eu acho que teve muitas ações boas. Mas, pô, o cara faz 5 papeizinhos desses assim, certo? Sabe, um plano diretor que é para ser apresentado em abril de 2018. Aí, agosto de 2019... de 18, né? Tá aqui dizendo, pô, teve 1 ano e meio, eu sei, é muita coisa, é muito problema, é dívida que vem para trás, a gente entende tudo isso, né? E a gente quer ajudar. Não, eu só fiquei olhando, eu falei, pô, os caras não vão aprovar isso, né? Normal, aí subiu lá Zé Geraldo, subiu o Lombardi, Alessandro, todos os caras reclamando e tal, a maioria não aprovou. Então, assim, às vezes também você tem que entender, né? Você não vai dar uma palestra num lugar de 2 horas. Uma palestrinha de 20 minutos. Todo mundo dorme. Todo mundo dorme, 20 minutos, né? Ilustrativa, né? Então, assim, você tem que ter um bom senso. Agora, não dá para você aproveitar, lá tem médico, dentista, administrador, contador, empresário, sabe? Não vai passar. Entendeu? Então, a gente, como você falou da questão do Bolsonaro, em vez de ele ter uma atitude mais tranquila, não, a gente já fica falando da mulher do outro e tal. A gente apoia o governo do Bolsonaro, vamos lá, tá todo mundo no mesmo avião. Só que não adianta ele ficar brigando com o presidente da França. Nós só estamos perdendo tempo, né, Paulo? Perde-se energia também. E perde-se muita energia. Aliás, abrindo um parênteses, hoje tem a assembleia do Golf Clube para extinção do clube. Meu Deus do céu. Vão extinguir. Eu estou assim, revoltadíssimo. E o que faz com a verba? Certamente deve vender e dividir entre os sócios, pelo menos é isso que eu estou entendendo. Mas hoje tem pouco sócio? 75 sócios, tá. 270 era, 276. Uma parte já foi vendida, né, Paulo? Uma parte de 8.500 metros. Aliás, eu sou contrário a qualquer tipo de negociação nesse sentido. Eu acho que um clube centenário, o mais antigo campo de golfe do país, não pode esmorecer dessa forma. Aliás, há movimento semelhante no jockey.
tem uma assembleia, eu sou sócio proprietário dos 2 clubes. Hoje é o do golfe e agora em setembro vai ter a do jockey também. Saiu o edital. O edital, exatamente falando sobre a dissolução e até a colocar em leilão a venda daqueles... Gente, pelo amor de Deus, não estamos jogando fora a nossa história. É uma coisa assustadora. Imagina você vender um campo de golfe que tem 105 anos, né? Ali jogou o Príncipe de Gales, é o mais antigo campo de golfe do país. Simplesmente vai virar um empreendimento imobiliário qualquer. Mas quando a gente conversa com essas pessoas, né, tem muitos sócios que concordam, outros que não, né, tal, eles falam que foi que a prefeitura, não, eles, né, Paulo, que a prefeitura começou a cobrar IPTU desses clubes, e aí não sou contra cobrar nem a favor de cobrar, eu estou reportando o fato, né, que a prefeitura cobra, e as áreas são grandes e o clube dá uma Eduardo, eu tenho um entendimento seguinte, se você tem um clube de xadrez, você precisa de um tabuleirinho. Então, ou você vai um armarinho e uma saleta te serve para você treinar. Sim. Ora, um clube de turf tem que ter uma pista. Então, a prefeitura não pode usar o mesmo peso, a mesma medida. É natural que não. Um campo de golfe centenário, no meu entendimento, já deveria estar há muito tempo tombado. Tanto o campo de golfe, que aliás o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de São Vicente Condefase tombou os 2 clubes, tombou. O golfe estaria oficialmente tombado e o jockey oficialmente tombado. Ocorre que foi entregue ao prefeito, então, Luiz Cláudio Billy Lins e Silva, que não assinou o decreto de tombamento. Passou-se, então, agora para o Pedro Gouveia, que também não assinou. É um direito que o prefeito tem. Eu, particularmente, teria assinado. Eu teria protegido. Acaba esse IPTU e você protege porque aí não tem IPTU mais. Aí você tem uma área vasta, tudo bem. Aí você começa a encontrar atividades faz que festas, façam. Porque imagina, 276 mil metros, dá para você fazer um monte de coisa. Né? O jockey, 213 mil metros quadrados, porque o golfe tinha 276, parece que vendeu 8.500, sobrou lá quase 270 mil metros quadrados. Vendeu para o Atacadão, a rede Atacadão lá no fundo. Exatamente. E o jockey tem 213 mil metros quadrados. O jockey, pasme, essa para você dar risada. A atual presidente do jockey proibiu a entrada de cavalos. Não, é para rir. E era uma das melhores pistas do Brasil. A pista prateada. Para a recuperação dos cavalos. Sim. Porque quando o cavalo tem algum problema patelar, de boleto, né? Inclusive esse foi o movimento que nós fizemos, eu e meu irmão, Paulo também e tal, para que fosse impedido os cavalos andarem aqui, o João da Boqueirão ajudou, a andarem no leito carroçável, aqui no asfalto. Sim. Que nós provamos que esse tipo de piso não é bom para os cavalos. E aí, na época, era acho que o Banha, o Lascani, e não sei, o De Rosta assinaram, o Beto sancionou, voltou e aprovou. Aí depois São Vicente, lá pelo Roberto Rocha, também o Paulo Costa, mexeram lá, também aprovaram a lei que cavalo não pode puxar charrete, andar em área urbana. Pode andar lá no Caiabura, lá na área continental, que aí é um serviço rural, né? Mas aqui não pode mais. Foi por causa disso. E justamente que nós começamos a fazer esses estudos no jockey de São Vicente, porque os cavalos vinham de São Paulo, Paulo, para se curarem no jockey. E recuperavam. Recuperar por causa da areia fofa. Então, quer dizer, é uma pista maravilhosa, né? É muito especial e tem uma história, porque na verdade o jockey não chama, o bairro não chama jockey à toa. Foi do próprio jockey que financiou a construção e o asfaltamento de ruas, a drenagem do bairro, a construção de escolas e creches. O jockey teve uma fase áurea. Assim como o Santos também teve, a cidade de Santos já teve um jockey clube. Sim. 1917, era lá no Canal 6, quase próximo da antiga chácara que pertenceu ao Júlio Conceição. Com o fechamento do de Santos, concentrou-se tudo em São Vicente. E aí, evidentemente, houveram gestões aí equivocadas que fizeram o clube entrar num processo de decadência, digamos assim. Só que com um pouco de boa vontade, arregaçando as mangas, você resgata. Porque qualquer pessoa normal que tenha 213 mil metros, que é o caso do jockey, ou 276 mil metros, que era o caso do golfe, pelo amor de Deus. Posso te lançar candidato do jockey? Não, Paulo, vamos tombar o jockey. Já tem o Instituto Histórico que já foi do golfe. Vamos botar o Paulo no jockey. Não. Olha, e administrei o golfe com muito pulso, o clube ficou muito evidente, grandes torneios aconteceram, havia uma vida social intensa, o clube estava em evidência, inclusive na época da nossa gestão, mas eu acho que é uma pessoa com um pouquinho de boa vontade. Não estou dizendo que eu sou do milagreiro, não, porque eu não sou. Eu faço o beabá como tem que ser feito. Para mim, 2 e 2 é 4, né? Acabou. Então é só você seguir a cartilha como manda o figurino, e você sabe como é que é administrar sua casa, nosso telespectador, é mais ou menos a mesma coisa. O que é triste é ver morrer. Porque vai morrer os dois, não vai ter mais nem jockey e nem golfe. Daqui a pouco você vai dizer, tudo bem, eu não jogo golfe mesmo. Outro vai dizer, também não gosto de cavalo. Mas é uma tradição, gente. Nós estamos perdendo a nossa história. O jockey de Santos já acabou, né? E está acabando tudo. Foi assim que quando
Cozipa virou em Minas e perdeu o desemprego, tudo bem, eu não trabalho lá, tal. Aí o Porto também, eu não trabalho lá. Aí, enquanto isso, Campinas, São José do Rio Preto, com universidades públicas, dando incentivos fiscais, o ABC Paulista brigando lá com as montadoras, os caras, putz, o sindicato aqui é muito chato, cara, vamos lá para Jaguariúna, vamos para outro lugar. E a gente foi perdendo. Aí hoje a nossa região não cresce, tem desemprego. Mas aumentou o emprego no estado de São Paulo, mas a região da Baixada Santista diminuiu. Ou seja, por quê? Porque quando aconteceram isso, em vez de ter gente gritando igual o Paulo Costa, as pessoas não fizeram nada. Exatamente. E com certeza, cada um vê o seu lado e esquece do coletivo. Mas depois repercutiu na região, não é isso? Bom, nós vamos a um breve intervalo, muitas participações, o telefone está vibrando aqui no 13 997 11 5545. Depois nós voltamos para responder as perguntas, é muito rápido. Fique conosco. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco, visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio Aesp Odonto. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério.
Apoio Nova Emergências Médicas. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta na Ação e Reação nesta quarta-feira com o jornalista Fernando de Maria e o advogado, presidente do Instituto Histórico e Geográfico São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Muitas participações, a Hélida de São Vicente. Também acho, Paulo, que deveríamos preservar o Jockey e a nossa hípica, né? O nosso Golfe Clube, né? Então, muitas pessoas participando. O Jorge, é um absurdo esses espaços não estarem tombados. Concordo com o Paulo Eduardo Costa, né? O Moreira também está falando a mesma coisa de São Vicente. E a Adalgisa, vou assistir. Os dois convidados estão falando com muita elegância. Parabéns a todos vocês. É a Silvia, psicóloga, que já teve ontem o seu dia aqui, nós falamos. O Mourão, no final do programa, elogiou também. Elas ficaram contentes. Boa tarde. Discordo do Paulo. Ó, José Augusto. Toda área tem que pagar IPTU para a prefeitura, mesmo sendo clubes e associações. Muitos restaurantes antigos fecharam e não tiveram isenção nenhuma das prefeituras. Tem que ter competência para administrar ou fecha as portas e vai para igual a iniciativa privada. Zé Augusto, eu vou dizer uma coisa para você. O golfe é um pulmão da cidade. Se você fotografar, pega o Google Maps, pela internet mesmo, entra e vê a planta de São Vicente. Você vai encontrar um cinturão verde no centro da cidade, que é o próprio Instituto Histórico, onde eu presido, que são 8.500 metros de verde. E se você prescrutar em volta, não vai ter nenhum verde. O único verde da cidade está hoje no golfe e no jockey. A exceção dos morros, evidentemente. Estou falando do Morro de Cararé, né? Se nós acabarmos com a cobertura vegetal, você vai ver o que vai mudar o clima. E o problema da água também, porque você, ao matar uma nascente, uma fonte de irrigação, você vai terminar com a reprodução de espécies ligadas à cidade, à região, por falta de água. Então, assim, eu não estou falando por egoísmo, não estou dizendo, não, vamos proteger, porque eu escutei também... É o momento também, né, Paulo? Não, se melhorar, a gente pode... Eu escutei de alguém dizendo assim, e golfe e jockey é coisa para gente rica. Não importa para que seja. O importante é que são os últimos pulmões que a cidade tem ainda. Se acabar, vai ficar tudo árido e aí a mudança climática é mais do que evidente. Isso é meio óbvio. São Vicente sempre teve a fama, e aliás a grande fama, de ser uma cidade fresquinha. Tanto que a colonização dela, os grandes empresários do Porto de Santos moravam em São Vicente. Para quem estuda a história da cidade como eu, deve lembrar que o início do século XX, São Vicente era riquíssima. Era uma cidade que tinha uma renda per capita fora da realidade. Muito mais do que o Guarujá no seu ápice. Por quê? Porque tinham grandes mansões dos barões de café, dos homens, dos empresários do Porto, porque eles trabalhavam no Porto, mas todos moravam em São Vicente, porque o clima era mais fresco. Isso já não está acontecendo mais. Construíram um cinturão lá de prédios enorme e simplesmente dizimaram com tudo que se chama verde. Preservado está lá o Parque Xixová Japuí, a Ilha Porchá, que agora é proibido até construir, é uma área de preservação permanente, os morros, efetivamente, que até não pode desmatar, porque se desmatar o morro vai vir abaixo aquele barranco todo, e sobrou o Instituto Histórico e Geográfico no centro, o jockey e o golfe. O resto não vai ter mais nada. Não estou dizendo que não tem que taxar, pode até ter um fundo social, podemos até usar, olha, vamos pegar um trecho aqui para fazer um campo de futebol para crianças carentes, como eu fiz, eu doando particularmente brinquedos para umas crianças ali da comunidade lateral, que é o Sá Catarina de Moraes, para montar um parquinho para as crianças. Eu pessoalmente, não foi nem instituição, eu doei esse material. Quer dizer assim, é uma forma de benemerência que a gente faz. Agora, simplesmente defenestrar, tudo bem, vai virar 300 prédios, 500 casas, vão acabar as árvores, as nascentes vão secar, vão fazer o que com o lago? Vão dizer, deixa o lago para lá, entendeu? Quer dizer, é uma situação que, desculpe, não é muito coerente, mas é um respeito, né? Mas, assim, ainda isso pode ser revertido, se o prefeito tomar uma posição e simplesmente, já que você disse, tombar. Eu escutei de um vereador dizendo que eles... não, eu acho muito difícil. Eu escutei de um vereador inclusive muito influente na administração, dizendo que eles preferem receber esses 3,5 milhões de IPTU.
é que, na verdade, quando se fala dos 3,5 milhões de IPTU, eu estou pensando não no dinheiro que vai entrar, mas no impacto que vai causar na cidade. Porque a cidade tem uma evidente deficiência de segurança, uma evidente deficiência de escolas, uma evidente deficiência de hospitais, né? A gente sabe disso, a gente sabe que São Vicente vive um momento difícil. O prefeito Pedro Gouveia tem sido um herói, literalmente um herói, porque herdou uma cidade com 1 bilhão de dívidas e mesmo assim está conseguindo fazer a cidade funcionar. Então eu acho que ele tem feito um trabalho lindo. Agora, você imagina pegar 276 mil, que é do Golfe, com mais 213 do Jockey, soma isso, dá quase 500 mil metros quadrados. É a Amazônia de São Vicente, se você for Imagina analisar. a quantidade de verde que você vai suprimir e a quantidade de prédio, apartamento. Aí você pensa, espera um pouquinho, construir prédio vai gerar IPTU, mas e o impacto que vai causar na cidade? Você acha que vai ter rede de esgoto para tudo isso, rede de drenagem para tudo isso, água para tudo isso? Vai ter hospital, já não tem atualmente, vai ter hospital para caçambar aí mais 30, 40, 50 mil pessoas? Não vai ter. Então a gente está pensando de maneira diferente. Eu estou pensando no bem-estar da nossa população hoje. E não sou político e não sou candidato a nada. Deixa bem claro isso. Paulo, é 3,5 milhões, né, de IPTU lá do Jockey. Do Golfe, 3,5 milhões. O Jockey é alguma coisa... Não dá para a gente fazer, por exemplo, um presidente ativo? Não, eu não pagava nada, porque na verdade assim, prefeitura. Eu negociei com a prefeitura naquela oportunidade de fazer serviços comunitários. Então, nós tínhamos, por exemplo, o Golfe Nota 10, que era uma forma de estimular nos jovens carentes a prática do esporte, senão ia morrer, né? E aí nós tínhamos uma série de parcerias de utilização com workshops, com trabalhos com professores, trabalhos com atletas. Nós patrocinávamos, por exemplo, alguns times da cidade. O time de bocha, por exemplo, da cidade era patrocinado na minha época pelo próprio Golfe. Então todo mês era lá R$3.500, R$4.500 naquela época, né? Para poder pagar lá minimamente para o atleta alguma coisa. Então havia um trabalho social e esse trabalho social era compensado com a municipalidade. Não sei se os atuais gestores não tiveram esse jogo de cintura ou não estabeleceram essa ponte de negociação, porque acabar é muito fácil, né? Muito fácil, fecha a porta, como vai ser hoje. Então hoje vão votar, provavelmente, eu não sei também, só me convocaram para a Assembleia, né? Eu sou sócio dos dois clubes, devo confessar aqui claramente que sou contra qualquer venda, né? Para mim o clube tem que ser um clube, tem que ser valorizado, até porque São Vicente, sem um Jockey e sem um Golfe, ela perde a sua essência. Ela vai dizer, mas que cidade é essa? Como outra qualquer. Nenhuma cidade, a não ser capital, tem hoje um Jockey e um Golfe. Pensa comigo. Sim. São Paulo, capital, tem, Campinas tem Jockey, mas não tem Golfe, mas São Vicente, uma pequena cidade, a primeira cidade do Brasil, tem a honra de ter 2 equipamentos nesse nível que poderiam fomentar turismo, estimular investimentos, porque tem uma área enorme, entendeu? Mas não vamos nos alongar, não adianta. Não, o que o Paulo está colocando, telespectador, a gente está discutindo aí no começo do programa a questão ambiental, né, guardar as devidas proporções, mas o impacto que isso vai provocar a médio prazo, né, porque isso não vai ser do dia para a noite, mas a médio prazo será enorme na cidade de São Vicente. E a gente tem que lembrar também, e isso eu vejo, isso me preocupa muito, São Vicente está às portas de comemorar 500 anos. Né? Daqui um pouco mais de 11 anos, em 2032, não é isso? 2032, São Vicente completa 500 anos. Deveria virar, ou pelo menos com o apoio do governo do Estado, do governo da União, enfim, não só São Vicente, também aquela discussão com o Porto Seguro, mas ser um símbolo, falar assim, essa aqui é a primeira vila do Brasil e tem que ver um brinco, ou seja, investimentos maciços na cidade. Eu vejo que ninguém discute, pelo menos dos políticos, ninguém fala assim, olha, São Vicente, a gente tem que ser um símbolo do que o Brasil cresceu, né? E a gente está às vésperas, aí, se a gente falar, 2032 está chegando aí, muito rapidamente. Vai ser antes da aposentadoria, né, das mudanças das regras da aposentadoria, do que efetivamente a Universidade de São Vicente. Aliás, Fernando e Filete, nós estamos também agora, daqui a 2 anos, 2022, exatamente. O centenário da independência, exatamente. Que é uma coisa que tem que ser comemorado com grandeza. Né? Aliás, o bicentenário da independência, para 1822. Está pensando no futuro, que não vende, constrói um projeto habitacional lá, só tal, o ônus... a Cabo Verde, né? Sim, a Cabo Verde, mas e absorver essa gente toda? Quer dizer, porque os terrenos vão virar moradias. Né? E vai entrar o quê? Já não tem espaço para hospitais.
Nós temos os nossos hospitais, infelizmente, são insuficientes. Nós temos lá o São José subutilizado. O Hospital São José podia ser utilizado. Também, né? Exato. Quer dizer, se você ficar doente hoje, você vai entrar no pronto-socorro e ficar lá esperando, que é normal. Até porque a cidade não consegue absorver tudo. A culpa não é nem da tua administração, é das falhas que aconteceram que impedem investimentos. Você vai para a central de regulação, vai para Praia Grande ou vem para Santos. Aí você fala, tudo bem, vou receber lá 3,5 milhões de IPTU, mais 3 milhões do JOC, são 7 milhões, vamos ajudar aí, 7 milhões de reais. Mas e aí? E o ônus disso? E o ônus? Onde é que você vai colocar água para essa gente, esgoto para essa gente, hospitais para essa gente, escolas, né? Mas não vai receber agora também, né, Paulo? Até vender. Sim, sim, né? Mas de uma forma ou de outra é uma situação... é irreversível. Exato, porque uma vez feito, está feito. Né? É o caso do golfe. Hoje vão votar a dissolução do clube. Eu até estou pensando, porque hoje eu tenho uma homenagem lá ao nosso amigo da família Mendes, o Alex vai estar hoje sendo homenageado lá na Câmara Municipal, no mesmo horário que tem a Assembleia do Golfe. Eu certamente teria que ir. Mas eu estou até dizendo, meu Deus, acho que eu não vou para não ter dessabor, porque a mim me constrange muito. Eu amo São Vicente barbaramente, vocês percebem pelo jeito que eu falo, né? É complicado porque a gente... Mas é que ao golfe eu vou me aborrecer, porque vão dizer, não, olha, vamos ver, eu sou minoria, naturalmente, né? É capaz de dizer, vamos extinguir mesmo o clube, daqui a 6 meses não vai ter mais golfe, ou daqui a 1 ano, porque pode fazer uma coisa programada, né? Vamos mais 1 ano e meio, a gente acaba com o clube, acabou, vende, e morreu o assunto e ponto final. E é bom lembrar, que nem o Paulo comentou, que o clube, com toda a questão, pode até questão financeira, mas o clube vendeu uma parte agora recente desse terreno, né, para uma rede atacadista, ou seja, entrou com dinheiro em caixa, né? Entrou dinheiro em caixa. E permite, obviamente, você ter, a gente não sabe das contas, não tem detalhes, mas permite que o planejamento melhore. E às vezes você pode até negociar outras áreas, porque são 276 mil metros quadrados. Só para ter uma ideia, um campo de futebol tem mais ou menos algo em torno de 10 mil metros quadrados. Então isso equivale mais ou menos algo em torno de 27 campos de futebol oficiais. Os dois? Não, só o golfe. O jockey só para o telespectador perceber. O jockey é menor. O golfe tinha, quando eu fui presidente, 276 mil metros quadrados. E o jockey tem ainda, 213. Então o jockey é um pouco menor. Não menos importante, pelo amor de Deus. É lindo. Assim, são mais de 20 campos de futebol de formato oficial, imagina. E aí entra a questão... olha, isso daí quanto que pode faturar, mas aí tem o ônus também, a quantidade de espécies que vivem efetivamente nessa região, e vão ter um impacto. A gente volta a dizer, a gente está falando da Amazônia, tão aparentemente é distante da nossa realidade, mas é próxima do nosso dia a dia. Haja visto o que aconteceu na semana passada, quando o dia virou noite, e isso depois ficou comprovado em São Paulo, aquela água presente, a água da chuva, enfim. E a gente está aqui falando de São Vicente, que vai ter um impacto direto, isso daí, volto a dizer, não agora, e infelizmente às vésperas, quando a cidade vai completar 500 anos, E, enfim, é um problema... Só um parêntese, não é um impacto só em São Vicente, não, vai ser um impacto em toda a região, porque aqui de Santos, nós estamos em Santos exatamente, agora. Que é uma ilha, Jacobacão, Praia Grande, todos serão impactados com certeza. Na mesma ilha, exatamente. A Prefeitura de São Vicente diz que a responsabilidade da Ponte dos Barreiros é do governo do estado, Tivemos aqui ontem com o Mourão, temos a fase 1 do VLT que já está concluída, a fase 2 vai ligar ao centro, e a fase 3 ligaria até a Praia Grande, pela Ponte dos Barreiros. E a Ponte dos Barreiros, a fotos aí, diz que não está muito legal, o João Vilela fica preocupando todo mundo, dizendo que a ponte vai cair, e está precisando de manutenção, e segundo o orçamento é de 20 milhões, A Prefeitura de São Vicente é dona da ponte, é evidente, a liga São Vicente a São Vicente, mas talvez sem uma ajuda do Estado não consiga aí resolver esse problema, Fernando? Então é uma coisa complicada, e também depende também do Mourão fazer o BRT lá, Paulo? Há um equívoco nessa história, Eduardo. Veja bem, quem construiu a ponte Pêncil, vamos voltar lá atrás. Foi o Estado. Foi o governo do Estado e o governo federal. Importaram aquela época da Alemanha e montaram. Portanto, a ponte Pêncil é do Estado. E por que ela é do Estado? Porque quem a restaurou recentemente foi o Estado, não foi a Prefeitura, não teria dinheiro para isso. Foram muitos milhões investidos na restauração de um bem tombado. A ponte do Mar Pequeno, que muita gente conhece como ponte do Maluf, que ligou aí de maneira grandiosa, através da própria rodovia dos imigrantes, São Vicente ao lado de Praia Grande, também foi construída pelo Estado. A Ponte dos Barreiros, efetivamente, quem construiu
Foi o Estado. Tanto a primeira delas, que é feita para a passagem dos trens, da antiga São Paulo Railway, que depois virou Sorocabana, depois virou América Latina Logistics, né? Aquela que nós queríamos, inclusive, que fosse utilizada para o VLT. E a ponte lateral, eu lembro perfeitamente bem da própria Câmara de São Vicente, fazendo sessões sobre a ponte, porque eles não terminavam nunca. Mas não é a responsabilidade da cidade. A cidade é pobre. São Vicente é uma cidade que não tem dinheiro, tem déficit. Imagina, se nós herdamos uma dívida de 1 bilhão, imagina como vai reformar a ponte. Não tem como. A responsabilidade não tem que se discutir. Embora a Ligue São Vicente e São Vicente, como é a Ponte Pêncil, por exemplo, a responsabilidade sim é do governo do estado e ele tem que reformar essa ponte. Porque eles têm dinheiro para fazer. E porque eles que construíram, porque eles que fazem a manutenção viária dessas conexões. Se falasse, não, estamos falando de São Paulo, uma cidade muito rica, mas não é São Vicente, gente, vamos cair na real. Né? Então, a responsabilidade, já que foi ele que construiu, já que ele teve que fazer a manutenção, é de recuperá-la, não é de responsabilidade da prefeitura, não. É do governo do estado, sem dúvida nenhuma. Isso é uma outra discussão, porque politicamente a gente sabe que não tem o atual governador em relação ao prefeito de São Vicente, né? Então, o problema é que são mais de 100 mil pessoas que vivem na área continental de São Vicente. 170 mil pessoas que vivem na área continental, fora o fluxo que vem efetivamente, porque muita gente de Praia Grande, para ter acesso mais facilitado, para não ter que pegar aquele trânsito da avenida central ali de Praia Grande, vem por aquele canto e atravessa pela ponte. Então, são 170 mil pessoas morando, agora o uso é para 250, 300 mil pessoas. Tem pessoas que usam aquela ponte que moram na Vila Margarida, naquela região Ou ali. que vem para cá, para Santos, para ser mais fácil. Se você mora, por exemplo, lá no Trevo, na curva do S, por exemplo, que eles chamam, né? Lá Praia Grande. É Praia Grande. É muito mais fácil vir pela Manuel da Nóbrega, entrar na Ulisses Guimarães, que é o Jardim Rio Branco, e vir para São Vicente ou Santos. É mais curto o trajeto do que você pegar, ir até lá, atravessar a Praia Grande inteira, aí você vai ter que pegar a Ponte Pêncil ou a Ponte Nova para poder chegar à cidade. O trajeto é mais curto, então e menos movimentado. Então as pessoas costumam usar, além Quem mora na Praia Grande, às vezes usa também o caminho. Usa muito, muito. Tem muitos bairros naquela região. E isso sem contar o crescimento daquela região. Porque nós inauguramos, por exemplo, agora recentemente lá, a Estação de Cidadania e Cultura, que é um foco de cultura daquela região, no Humaitá, que agrega ali do lado da Vila Nova Mariana, tem o Parque Continental, tem o Jardim Rio Branco, Parque das Bandeiras, a Gleba 1 e 2, Vila Ema, Vila Matias, Vila Yolanda. Tudo isso é a população daquela área continental que não pode. Quarentenário, Jardim Mandolor, Jardim Rio Negro. É muita coisa, gente. Entendeu? Fora que dá continuidade para Praia Grande também. Exato. Né? Aí toda aquela área de Praia Grande, Mongaguá, quando quer um acesso fácil a São Vicente ou mesmo a Santos, acaba utilizando a ideia ponte. do Mourão, fazer o VLT até ali e para baratear o custo e ficar mais rápido, fazer o BRT. O VLT até ali, Túlio de Bastos, e depois faz o VRT. O que seria excelente. O VLT até Mongaguá. Agora, como é que a gente pode pensar em levar o VLT até a área continental se a ponte que está embaixo, que é a ponte, a que está pior, é a ponte do trem, que ela foi construída em 1930, mais ou menos. Então, imagina. VLT. E ela foi usada durante muito tempo pelo fluxo das locomotivas e os vagões que ligavam essa rede. A ideia era usar pelo VLT. Agora, como é que a gente vai fazer isso se a ponte não está boa? Não tem como. É uma promessa vã de algum político. Exatamente. E essa questão que obviamente o Mourão participou ontem até do programa, né? Essa é uma questão bem interessante, que todo mundo fala sobre a expansão do VLT aqui para Santos, né? E até um dado interessante, eu não sei se o Mourão comentou, mas assim, hoje, apesar da MTU negar que a tarifa é subsidiada, mas a tarifa é subsidiada, nós pagamos por essa tarifa. Uma vez teve o ex-presidente da MTU, teve uma reunião aqui do Condesb, ele falou que isso já faz uns 3, 4 anos, eu estava presente inclusive nessa reunião, cobrindo como jornalista, e aí o valor da tarifa, quando foi lançado o VLT, custa mesmo naquela época, algo em torno de R$15. Ou seja, essa diferença, hoje é R$4,40, né? Essa diferença, quem paga efetivamente somos nós, todos nós, inclusive você, telespectador, que está pagando por essa diferença. Por quê? Obviamente, optou-se por isso porque o volume de passageiros, algo em torno de 27 mil passageiros, está muito abaixo do que ideal. Basta ver a quantidade de pessoas que vêm entre São Vicente e Santos, quando ele retorna, ele volta vazio. Mas é que tem que melhorar o modal, né? Se você puser até
Se você puser até a Praia Grande ali, a coisa muda, hein? Exatamente. Então, o foco deveria ser, primeiro, São Vicente, área continental, que você facilitaria muito a vida das pessoas, e depois, essa ideia do Mourão, puxar até mais próximo de Praia Grande. Né? Aqui em Santos, não. Aqui em Santos, você não vê... Você defende até não fazer a fase 2 e já fazer a fase 3 mas aí direto. tem os interesses políticos, né? Tem as desapropriações, centro, né? impacto. Imagina passando o VLT... telespectador, justamente ali na Conselheiro Neves, um trecho pequeno, mas na Conselheiro Neves, no horário de pico, e uma faixa, que só tem duas, uma faixa bicicleta, para o VLT. carro. Imagina a situação como vai ficar. O Bruno é sarrista aqui, o Bruno da Vila Margarida. Paulo e Filete, vocês combinaram vir com a mesma gravata? Não é a mesma? Não, aqui a minha é cinza. Não, gente. Parecer, e a dele é meio amarelinha, viu? É diferente, não? Os clubes deixando de existir vão deixar um rombo na cidade, concordo com o Paulo Costa, não na cidade e na Baixada. Mas se a prefeitura não tiver dinheiro, não tem sentido manter algo que dá prejuízo para a cidade. O Bruno, ele assopra e bate, entendeu? Temos aqui o nosso amigo Uriel Vilas Boas, também falando. Palmeirense Está com a cabeça inchada e está bravo com Filipão. Filete. Os nossos timecos dão vexame. Calma. É inaceitável o papel de determinados grupelhos. O atual capitão reformado pensa que dirige o Brasil, precisa falar menos e ouvir mais. Uriel Vilas Boas. O Pedro Macedo mandou um abraço. A Adalgisa, psicóloga também. O Aldo Neto mandando um abraço para o Paulo Costa e para o jornalista mais irreverente da televisão da Baixada Santista. A Elida está muito tranquila aqui também de São Vicente. O Matheus Carmelo, bom dia Filete, o Golf Clube poderia ter um hotel ou um resort. Praticamente a área seria preservada e utilizada pelos hóspedes. Daria turistas de alta renda pela cidade. Ótima ideia. Matheus Carmelo do Gonzaguinho, um abraço para o Paulo Costa, para o Filete e para o meu amigo Fernando de Maria. E estamos terminando o programa, queria agradecer, né? O José Augusto falou que não quer acabar com as áreas verdes, mas ele acha que tem que pagar o IPTU. É uma discussão, né? Que é muito assim, como é que um clube vai pagar 3,5 milhões hoje em dia? Tem que fazer um trabalho social, como o Paulo fez, fazer parceria, porque senão ninguém consegue, né? Queria agradecer ao Fernando de Maria, ele que é professor da Unisanto também, e proprietário do jornal Boc News, jornal semanal aí, né? Com muita qualidade, trazendo muitas informações importantes. Obrigado, Filete, obrigado, Paulo, e tenham todos uma boa tarde aí, com boas notícias aí que a gente espera. Paulo Costa, hoje é reunião no golfe, né? Hoje é uma homenagem vai lá dar um abraço ao Alex Veríssimo, né, dá um abraço para o Alex, 7 horas e 7h30 vai lá defender a tua ideia. Não sei se eu vou, não tenho dúvidas, eu não quero me aborrecer, né, gente? Vamos ver. Mas eu quero aproveitar para falar 3 coisinhas. A primeira, cumprimentar o João Marinho e a Mari Cardoso pela ontem a avant-première do filme Asilo, lindo, gravado em Santos, São Vicente, foi passado lá no Cine Roxy do Brisa Mar de São Vicente, numa sessão especial, maravilhoso. Quero aproveitar para convidar Eduardo Ribeiro Filete vai estar falando, e Eduardo Ribeiro Filete é nosso confrade lá do Instituto Histórico, e ele tem aí um trabalho lindo sobre Vital Brasil, que ele vai apresentar nessa próxima sexta-feira, 7h30 da noite, entrada gratuita, lá no Instituto Histórico, então está feito vai ter um vídeo aí, vai ser só 20 a 25 minutos. Vai ser não vai ser Fidel Castro, vai ser uma coisa gostosa, é importante. Vital Brasil foi uma grande personalidade, um grande homem, é interessante ouvir falar sobre ele, portanto, sexta-feira agora, 7h30 da noite, você está convidado. E no sábado nós vamos inaugurar o busto doado pela própria família do famosíssimo Vitor Brecheret. Vitor Brecheret foi o mais importante escultor brasileiro de todos os tempos, isso não há dúvida, responsável pela Semana de Arte Moderna, amigo íntimo de Menotti Del Pique, que foi a cabeça pensante, e Vitor Brecheret morou em São Vicente. Ele tinha a casa na Rua José Bonifácio, quase em frente ao antigo Colégio Martim Afonso, e depois ele acabou comprando um imóvel ao lado do Menotti Del Pique, no Parque Prainha. A casa do Menotti, inclusive, depois foi a residência do Luiz Ramin, o grande artista plástico também. Mas, de qualquer maneira, Vitor Brecheret é uma referência, e a família doou o busto feito, um autorretrato feito por ele mesmo. Então, a filha, Sandra Brecheret Pellegrini, estará sábado, 11 da manhã, lá mesmo no Instituto Histórico, Frei Gaspar 280, e você também está convidado, que vai ser muito importante. É um prazer estar aqui, gente. 11 da manhã,
no sábado e Filete na sexta-feira, 7h30 da noite. E ele não vai se atrasar. Ele disse que vai sair da clínica mais cedo, ele vai estar pontualmente lá às 7h30 e você também. Vai começar às 7h30, 8 horas, é isso? Vai ser mais ou menos. Tem muita gente que lembra do exame que ia tomar aquele chazinho lá que o pessoal gostava, né? Isso. Uma boa tarde a todos, com muita alegria, com muita emoção, um excelente dia para todos. Fique com a nossa extensa programação. Muito obrigado.